pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Mas ninguém pode parar esse varão de fogo dentro da congregação. Ô, glória! Boa noite, meus queridos amados irmãos de todo o mundo, de todo o Brasil, e em especial os irmãos, o povo de Moçambique, né, todo o continente da África aí. A graça e a paz do nosso querido e maravilhoso Deus, meus irmãos em Cristo Jesus. E aos visitantes, quem não me conhece, quem estiver agora acompanhando esse canal, meu nome é Fábio, do canal Caminhando de Verdade. Vamos falar de um tema hoje, né, que aparentemente é comum, mas que faz um grande estrago no meio da congregação ou no meio da atualidade, né, das ovelhas de Cristo que estão aí dispersas por toda a humanidade. Amém? Então, vamos lá. Hoje, o tema de hoje é os falsos profetas dentro do nosso meio. E também, não só dentro do nosso meio, desde aquele tempo, né, antes mesmo até de Cristo Jesus, mas também até os dias atuais tem estado em dificuldade, né, essa onda de profetas falando coisas que Deus não autorizou a falar. Então, sem mais demora, quem aí foi inscrito, ative o like, dá o sinal do like aí, né? Também se inscreva no canal, quem não for inscrito, que achar o conteúdo relevante, interessante. Os irmãos que já forem inscritos ou que vierem assistir no futuro, compartilhe esse vídeo, deixe o like de vocês e compartilhe para que mais outros se inscrevam e também possam estar recebendo esse conteúdo, amém? Então vamos lá. Como sempre, eu vou aqui, né, parar a música para não ficar a música de fundo, porque eu não gosto, né, de ler a palavra do Senhor com outro tipo de música, né, ou qualquer outro barulho interrompendo, porque a gente brinca, a gente dá o glória no começo da música aí, né, pentecostal, mas eu trato as coisas aqui da palavra do Senhor com muita seriedade. Então, quando eu estou lendo a escritura do Senhor, eu acho que a palavra de Deus sendo distribuída, né, ao mundo. Por que ao mundo? Porque esse canal, pelo YouTube, ele tem força, ou terá força no futuro, de chegar a muito longe e a muitas gerações, né? Pode ver que nós hoje assistimos vídeos aí da década de 80, década de 90, né, que pessoas registraram coisas lá atrás, né? Depois jogaram, depois que o YouTube ficou famoso no Brasil, jogaram, e hoje nós podemos assistir, por exemplo, as ruas de São Paulo na década de 70, década de 80, né? Nós podemos ver pelo YouTube Fuscas, né, Brasílias da época, que eram carros novos, que hoje quase você não vê, né, nas ruas. Então, todas essas coisas é importante, né? Um conteúdo que seja relevante para a posteridade, né? Então, para os que vierem posteriormente. Então, sem mais demora, vou ler aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 13, e vamos entender um pouco mais aqui o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 13, do verso 2 em diante, diz assim: quando surgir em teu meio da congregação, né, ali de Israel, um profeta ou um intérprete de sonho, e te apresentar um sinal ou um prodígio, e se esse sinal ou prodígio que ele anunciou se realiza, e ele te diz: vamos seguir outros deuses que não conheces e servi-los, não ouça a palavra desse falso profeta, ou desse profeta, ou desse intérprete de sonho, porque o Senhor Deus vos experimenta ou vos prova para saber se de fato amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com todo o vosso ser. Seguireis ao vosso Deus, e a ele temereis, e a ele observareis os seus mandamentos, obedecereis a sua voz,
e a ele eu servirei, e a ele vos apegarei. Quanto ao profeta ou intérprete de sonho, deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito e vos resgatou da casa de escravidão, para te afastar do caminho em que o Senhor teu Deus te ordenou a caminhar. Desse modo, limpará todo o mal do meio, ou do meio da congregação, ou do teu meio, dependendo da versão bíblica. Eu estou lendo na escritura a Bíblia de Jerusalém. Acho muito boa, interessante, tem nota de rodapé, né, incríveis, fala muita coisa boa, interessante. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos. Tudo bem que vai vir os supostos irmãos da graça aí do futuro, os irmãos que não estão esperando Jesus Cristo, né? E muitos outros. Tá saindo tanta doutrina, meus irmãos, que dá até medo, né? É muita coisa que está saindo, né? Ontem mesmo eu estava vendo um versículo, no domingo na live, né? Que todos os domingos nós fazemos live aqui entre os irmãos, congregados virtualmente. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? No sentido do texto que eu vou soltar. Na verdade, o tema da live não é isso, mas o texto que eu vou soltar deixa claramente que Jesus virá buscar, né? E alguns não acreditam no arrebatamento, não acreditam que Jesus virá a pôr fim nesse mundo físico, entre muitos outros pontos. Mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Mas a parte que eu queria chamar a atenção aqui é que diz que mesmo que o sinal ou prodígio acontecer, que esse profeta falar, e depois te chama para adorar ou para viver outras coisas que é diferente do ensinamento do nosso Deus, então não ouçais esse falso profeta ou esse profeta. Por quê? Alguns podem dizer, não, irmão Fábio, mas isso é bem específico para Israel. Concordo, irmão. Realmente aqui é bem específico. Perdão. É bem específico para Israel. Só que eu quero usar o princípio aqui. O princípio, né? O princípio aqui é muito importante nós observarmos. Por quê? Veja bem. Quando hoje alguém fala que Deus falou ou Deus mandou te falar, logo após isso, ou ele vem de um lugar que ensina tudo que não provém do Espírito Santo de Deus, e sim da religiosidade, não sigais esse profeta. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo melhor. A pessoa fala que é de Deus, fala aquilo, né? Supostamente até acontece e depois fala para você andar sobre o vale de sal, rosa ungida, água benta, subir montanha, pegar em folha pegando fogo, né? Ou fazer coisas que no tempo da graça é inválido, que não tem validez nenhuma para de fato edificação do Espírito e do corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o sentido. Vamos também ler em Deuteronômio 18, mais um pedacinho. Olha só o que ele fala também, mais um pedacinho no 18. Deuteronômio 18. A partir do verso 19, deixa eu ver aqui. Vamos ler do 17. 17 diz assim: E o Senhor me disse, eles falaram bem, vou suscitar para eles um profeta como tu. Ó, Moisés falando à congregação que Deus falou para ele que iria suscitar um profeta como tu, referência a Jesus Cristo, do meio dos seus irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca e ele as comunicará tudo que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar as contas com ele. Todavia, se o profeta tiver ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Olha só que interessante. Eu acabei de ler Deuteronômio capítulo 18, do 17 até o 20, tá? Para quem quiser depois consultar em outras escrituras.
Então, meus irmãos, mais um ponto que eu quero novamente frisar. O próprio Senhor Jesus nunca falou algo além do que ele ouviu do Pai. Isso está claro. Vocês podem pesquisar na Escritura, eu não tenho um versículo aqui agora. Mas ele mesmo diz em João, assim como eu ouço, eu vos digo. Eu não dou testemunho de mim mesmo, tem quem dá testemunho de mim, né? É o Pai, o Espírito, né? E entre outros pontos que ele deixa claro, de que ele fala exatamente o que o Pai disse. Mas os profetas de hoje em dia, não. Eles falam tudo o que Deus não disse e o que não está na Escritura. Esse é o grande problema. Vamos ler mais um texto. Sem falar aqui, né, que nós devemos ouvir Jesus. É o que Deus está falando aqui através de Moisés. E como ouvimos Jesus? Vamos ver em Hebreus. Abram em Hebreus, que vocês vão ver, de fato, a última revelação para a humanidade. É isso que as pessoas ainda não entenderam, irmãos. Hebreus capítulo 1, olha o que diz logo no início da carta. Muitas vezes, Hebreus 1, verso 1, muitas vezes e de muitos modos diversos falou Deus. Outra hora, aos pais dos hebreus, aos judeus, pelos profetas, ok? Ok, falou pelos profetas, usou anjo. Alguns dizem que usou até mula para falar, de fato, a mula só chamou atenção, mas quem falou foi o anjo, isso aí a gente bem sabe. Mas tudo bem, alguns não entenderam ainda o texto, a gente pode até fazer um outro vídeo sobre isso especificamente. Mas olha só, então falou muito tempo, de muitas formas, de muitas maneiras, para os pais, através dos profetas. Aí no verso 2 diz, agora nesses últimos dias, que são os últimos, falou-nos por meio do seu filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, então Deus falou nesses últimos tempos, que foi 2000 anos atrás, através do seu filho, Jesus. E Jesus pegou e passou essa mensagem para 12, e esses 12 transmitiram a milhares. Então, esses milhares escreveram, né, toda a história, depois de um certo tempo. Quando eu falo milhares, foram alguns, é óbvio, mas eu estou dando um exemplo. Depois de um bom tempo, os evangelhos foram escritos, as cartas foram escritas, pergaminhos foram perdidos, foram achados, foram transcritos, foram passados para a escritura. Para quê? Para que não ultrapassasse o que está escrito. É exatamente o que está escrito que nós devemos manter, né, o foco. Não adianta, meu irmão, vir alguém falando, olha, Deus me falou isso, eis que eu profetizo na sua vida, irmão, que eis que Deus te falou. Mas o eis que Deus falou não vem mensagem. E quando vem é meia dúzia em língua estranha, e já como eu disse aqui, né, na escritura é idiomas estrangeiros, não é nada dessas línguas que eles falam, até porque não interpretam, até porque a ordem de falar em língua sempre era na congregação, para ter edificação do ensinamento que era dito através desses idiomas. Mas as pessoas confundem tudo. Esse é o grande problema. Alguns, até teólogos aí, pentecostais, vai contra o que eu estou falando aqui, e outros, até mesmo a Assembleia de Deus, igrejas pentecostais e tal, vai ser a favor, porque eles até sabem, mas eles não podem dizer para as massas, não podem chegar na Deus de Amor, na Assembleia de Deus, e falar, olha, irmão, vocês estão tudo fazendo errado. Eles não podem fazer isso, né? Eles têm aí uma ética que entre eles, sim, eles sabem disso, mas eles não podem passar, né? Eles não são autorizados a passar. Vamos abrir em Tessalonicenses capítulo 5, vamos ler mais um pouco aqui a palavra do Senhor. É interessante sempre ler, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 20 ao 21. Olha o que diz aí, do verso 20 ao 21. Não desprezeis, ou não desprezais as profecias, discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. Ou seja, Paulo está dizendo, não desprezais as profecias, né? O que de fato foi profetizado e ainda estava sendo cumprido,
e que de fato muitas coisas no primeiro século foram se cumprindo aos poucos. Por exemplo, quando Jesus falou assim, e vos entregarão, né, aos sinédrios, você vai ver Paulo, né, em Atos capítulo 23, Paulo sendo levado no sinédrio, né, diante de governadores para ser julgado, conforme ali a fé que ele estava pregando. Então essas coisas as pessoas têm que começar a observar mais, não confundir as coisas, né? Então, não desprezeis as profecias, mas discernir tudo, observai as profecias, se de fato são verdadeiras, e ficai com o que é bom, né? Então, vamos também em Romanos capítulo 16. Hoje eu estou lendo, estou só repassando algumas coisas mais rápido, né? Para que as pessoas possam pensar, né, por si mesmo, consultar a escritura depois. Olha só. Deixa eu ver aqui. Sim. Rogo-vos, entretanto, irmãos, que estejais alerta contra os provocadores. Estou lendo Romanos, capítulo 16, 17. Os provocadores de dissensões, escândalo contrário ao ensinamento que recebeste. Evitai-os, porque esses tais não servem Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com as palavras suaves, lisonjeiras, seduz os corações das pessoas simples. Vossa obediência tornou-se conhecida de todos, e sois para mim um motivo de alegria. Paulo aqui elogiando a igreja ali de Romanos e alertando, cuidado, né? Esses aí que promovem escândalo contrário aos ensinamentos que recebeste, evitai-vos. Então, as pessoas ainda não entenderam que não é... Tem gente que vai todo dia na igreja para receber profecia nova. Ou que vem ali um irmão dar as profetadas, né? As famosas profetadas na vida. Não estão contentes com o espírito que já recebeu. Olha, irmão, eu já li certa vez aqui e vou tornar a ler, tá? Você sabe o que é uma pessoa cheia de unção? Não é rodar, não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar coisas que Deus não falou. Eu vou te falar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vou falar quais são os frutos das pessoas cheias do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, pois os que são de Cristo crucificaram a natureza com suas paixões e desejos. Olha só, isso é uma pessoa cheia da unção de Deus. Ter domínio, ter amor, ter paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, todas essas coisas existindo no crente. Ele é um homem ungido, cheio da unção de Deus, porque o Espírito Santo está a cada dia moldando a vida dele, e esses frutos transbordarão ali na congregação. Esse é o sentido. Então as pessoas têm que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá também para 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos ler também, capítulo 6, né? Falando um pouco sobre isso. Essa aqui é bem conhecida, né? 1 Timóteo capítulo 6, do verso 3, diz assim: eis o que deve ensinar e recomendar, né? O que? A todas as coisas boas que Paulo falou nos versículos anteriores. Aí no verso 3, que começa de fato, porque a escritura tem essa questão de separação de subtítulo, capítulo, isso aí é que atrapalha muitas vezes. Se você lê ela linearmente, diretamente, você vai ver que tem toda uma combinação onde para um texto e começa outro. Então, por exemplo, aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, né, quando você vai no verso 3 aqui, tem um pouquinho o final do verso 2, mas vamos ler o 3. O 3 diz assim: se alguém ensinar outra doutrina e não recomenda ou não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina conforme a piedade ou o amor, é porque é cego, nada entende, é doente e à procura de discussões e palavras
infrutíferas, entre outros pontos. Então olha de novo Paulo falando, cuidado, se alguém ensinar outra doutrina que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, quais são as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Amai ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. E, quando você vai para Efésios diz que nós fomos abençoados em todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então, tudo que há para o cristão poder viver nessa terra já foi revelado, já foi apresentado e já foi edificado. O nosso espírito salvo, nosso corpo selado com a promessa da redenção, ressuscitação dos mortos ou ressurreição dos mortos, entre outros pontos maravilhosos que as escrituras até hoje têm para revelar. O que as pessoas ainda na congregação ainda não entendeu é que quando eles começarem a estudar as escrituras, vão aparecer milhares de revelações, milhares de profecias que realmente já aconteceram e que poderá transformar a vida de cada um e, consequentemente, o corpo conjunto do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, em uma igreja hiper super edificada. Mas ao contrário disso, o que é que fazem esses falsos profetas? Eles fazem o que está em 2ª carta de Pedro. Vamos lá em 2ª carta de Pedro. Já li no último vídeo, mas eu vou repetir ela de novo aqui. 2ª carta de Pedro, capítulo 2, só verso 1 ao 3, diz assim: houve contudo também falsos profetas no meio de vós, ou do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas. Prestem atenção. Primeiro Paulo fala que houve falsos profetas, mas agora ele não chama mais de profeta, o que haverá no futuro. Haverá falsos mestres, como de fato hoje tem diversos falsos mestres. Esse é o sentido. Aqui, quando eu estou passando, não é a minha ideia que eu estou construindo na mente de vocês ou da vossa mente, mas é trazendo as escrituras e pondo em um ponto para que vocês possam refletir e pensar. Por quê? Porque se fosse o Espírito Santo que atuasse no meio de toda essa bagunça que há no mundo, não haveria tanto escândalo, tanta bagunça, tantas coisas ruins no meio das supostas igrejas de Cristo Jesus. E de fato, eu particularmente, como eu já deixei outros vídeos aqui nesse canal, né, não acredito que esses homens são pastores de Deus e que essas igrejas são fiéis igrejas do Senhor. Eu até creio sim que pessoas dentro dessas instituições são de Cristo, mas literalmente a doutrina, a todo o aspecto físico, ou até mesmo doutrinário, no sentido, toda a organização, melhor dizendo, não tem nada a ver com os ensinamentos dos apóstolos. É isso que nós temos que prestar muito bem atenção. E para finalizar o vídeo de hoje, Jeremias capítulo 23. Jeremias fica lá no Antigo Pacto, né? Então, vocês voltam aí para o Antigo Pacto, próximo de Isaías, né? Ali fica Jeremias. Aí você vai no 23, Isaías, Ezequiel, fica entre eles, né? Vai no 23, a partir do versículo, deixa eu ver aqui. Ó, se vocês tiverem tempo, depois vocês podem ler a partir do 23, do 1 em diante. Fala muita coisa sobre isso. Mas exclusivamente do verso, deixa eu ver aqui, do verso 25. Vamos finalizar esse vídeo de hoje com o verso 25 até o 32. Diz assim: eu ouvi o que dizem os profetas que profetizaram mentira em meu nome, dizendo, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Vamos mudar isso? O Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor falou. Eis que eu te digo, canta balachúrias. Eis que eu te digo, eita, canta barachai. Entre outros pontos. Então eles não falam o que o Senhor disse.
eles falam certas coisas e emendam algumas coisas que nem interpretação não há. Mas tudo bem, vamos continuar no texto. Eu tive um sonho, aí o Espírito diz, até quando haverá os profetas que profetizam mentira e os profetas que fazem embustes em seu coração, embustes, enganos, né? Enredos, alguma coisa assim. Eles que tentam fazer o meu povo esquecer o meu nome, por meio de seus sonhos que contam uns aos outros, como se os pais esqueceram, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que teve um sonho, conte o sonho, e o que tem uma palavra minha, que fale fielmente minha palavra. Como é que você vai falar fielmente a palavra de Deus se ele não te falou? Para você mesmo que está ouvindo aí, que concorda com essas coisas. Como que você pode ter a audácia, a arrogância de falar algo que Deus não falou para você? Você pode estar perguntando, ó Fábio, como é que você sabe que Deus não falou? Porque se você não tirar das escrituras sagradas, meu irmão, o ensinamento, a edificação, a exortação, não é palavra de Deus. Entende? Você viu um anjo, somente fez ver um anjo de branco, ou viu um Satanás por aí, então conte apenas o acontecimento. Não inventa que viu o demônio, que viu o inferno, que viu o céu, que viu o paraíso. Não invente nada disso. Porque o Senhor cobrará essas falsas palavras das vossas bocas. Então, aqui está bem claro. Vocês podem ler depois Jeremias do 25 até o 32. Aqui ele diz no 28. O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. E o que tem uma palavra minha, que fale fielmente minha palavra. Nem Jesus falou além do que está escrito. Como vocês têm a audácia de falar? Esse é o sentido. Que tem a palha em comum com o grão, diz a palavra do Senhor. Não é minha palavra fogo? Não é a minha palavra, diz o Senhor, que é o martelo que arrebenta a rocha? Por isso, eis que eu estou contra esse profeta, diz a palavra do Senhor, que roubam um do outro a minha palavra. Eis que estou contra os profetas, que usa a língua para proferir palavra. Eis que estou contra os profetas, que profetizam sonhos mentirosos. Ora, os que contam seduzem o meu povo com suas mentiras e seus enganos. Mas eu não os enviei, não lhes dei ordem, não são de nenhuma utilidade para esse povo, diz a palavra do Senhor. Olha só o que ele finaliza no 32. Eu não os enviei, não lhe dei ordens. Isso naquele tempo, quando Deus falava diretamente com o profeta, ouvia, ou através do anjo, ou a palavra, o próprio Senhor aparecia, não com a sua face completamente, mas entre a rocha, entre a penha, entre um redemoinho, entre qualquer outra aparição, e falava ao profeta. Qual é o profeta que Deus vem e fala com ele hoje? Da forma que falava com os antigos profetas. Porque se tiver, então o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Esse é o sentido que vocês têm que de uma vez por todas entenderem. E não porque eu estou forçando a isso, mas eu estou aqui usando da eloquência da palavra com exortação à vida daqueles que vierem a ouvir a isso. Os que não concordam, amém. Não tem necessidade de estar ouvindo e nem atendendo às palavras do Senhor. E por que você falando, Fábio, as palavras do Senhor? Porque eu li. Eu não falei que tive sonho, não falei que eis que eu te digo, não falei que sua bênção está chegando, não falei nada disso. Amém? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vou terminar o vídeo assim, porque eu estou agora tentando o máximo a reduzir o tempo do vídeo. Não quero passar mais que meia hora de vídeo a partir de hoje, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe os seus likes, compartilhe essa maravilhosa palavra do Senhor e até o próximo vídeo.